Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo, comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia Nacional do Turismo, sendo esse um dos assuntos também abordados aqui no programa. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa é ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. E hoje nós vamos falar sobre saúde e o tema é inclusão e acessibilidade, um assunto para todos. O Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 23,92% da população. Deste total, 13 milhões são deficientes físicos. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Marina Bart, especialista em educação inclusiva, pós-graduanda em psicologia do desenvolvimento da aprendizagem. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Boa noite, João. Boa noite, Amanda. Eu agradeço o convite. Seja bem-vindo, então, Marina. E você aí de casa já pode enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que vamos ler e a nossa convidada responder aqui no programa. Fique aí que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Aproveita e já participe enviando a tua mensagem através do nosso WhatsApp. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube, Facebook e através dessas plataformas tu já pode compartilhar o nosso programa. Bom, quero começar perguntando então para a Marina o que é deficiência. Então, João, acho que é muito importante a gente trazer esse conceito, porque é um conceito que ele é muito complexo e ele vem passando por transformações, né, ao longo do tempo. A deficiência ela vem sendo entendida a partir de diferentes perspectivas, ou seja, diferentes teorias entendem, né, a deficiência a partir de diferentes pontos de vista, né. Mas eu sempre gosto de responder essa pergunta começando o que não é a deficiência, né, porque há muita confusão, né, com esse conceito hoje em dia e muitos sinônimos equivocados. Inclusive, se a gente for procurar agora no Google rapidinho deficiência, provavelmente vai ter alguma coisa como incapacidade, insuficiência, falta, né? Então, isso não é deficiência, né? Esses são conceitos que a gente não associa mais à deficiência, né? Porque traz essa conotação negativa. E por muito tempo, a deficiência esteve nesse lugar, né? De algo negativo, de algo ruim, de algo que precisa ser consertado. E, na verdade, não. Hoje a gente já entende, né, a deficiência a partir de um outro paradigma, né? Hoje a deficiência ela é uma característica, né? Ela é um marcador social, assim como outras características, né, seres humanos têm. Então, a deficiência hoje ela é um marcador social. Né? Então, em linhas gerais, assim, isso é a deficiência. Mas o que não é? O que não é a deficiência, né? Então, essas palavras que têm esse sentido, né, de incapacidade, né, doença, né, muitas vezes a gente acaba confundindo e acaba usando isso num senso comum como sinônimo também, né? A deficiência não é uma doença, a deficiência não é algo que precisa de cura, né? Não é algo que precisa ser consertado, né? Exatamente sobre isso que era a minha próxima pergunta. A diferença entre doença e deficiência. Perfeito.
Acho que é bem importante a gente marcar bem essa diferença, assim, né? Porque se a gente for pensar, assim, em questão de tempo, assim, normalmente quando a gente fala em doença, ou é alguma doença que tem uma cura, ou quando a gente fala em doenças crônicas, né, que não tem cura, tem um tratamento. E a deficiência, ela não tem cura, né, ela não tem tratamento. Então, normalmente também a doença, ela está associada a uma conotação, né, mais negativa também, né, algo que de alguma forma está associada, né, a desconfortos, e nem sempre a deficiência está associada, né, a essas questões negativas. Então, em linhas gerais, é isso. A gente tem algumas possibilidades de associação entre esses dois conceitos. Então, eu tenho algumas doenças que podem levar a alguma deficiência, né, algumas doenças que causam alguma deficiência, né, estou pensando agora em algum exemplo. Então, sei lá, se alguma pessoa tem um câncer nos ossos, precisa fazer alguma amputação, isso acaba, né, fazendo com que ela desenvolva uma deficiência física, né, mas não é por isso, não é pela amputação que ela é uma pessoa doente, sempre uma doença, né, que no caso, o câncer, né, então só para a gente marcar essa diferença, que a deficiência ela não precisa ser curada, né, e nem consertada, assim, né. E qual a forma, então, correta de chamar as pessoas que têm alguma deficiência? Perfeito. Acho que esse também é um ponto bem importante, que como a gente falou no início, né, a gente tem milhões de pessoas com deficiência no Brasil e já começa, né, trazendo... Fiquei surpreendido, 40 milhões, está quase 24% da população. Isso, exatamente. E é importante também dizer que essa é uma questão autodeclarada, né, então as pessoas se entendem enquanto pessoas com deficiência, né. E esse é o termo correto, pessoa com deficiência. Inclusive está na Constituição brasileira. Né? O termo correto é pessoa com deficiência, né? E quem são essas pessoas, né? São pessoas que têm alguma característica, né, a longo prazo, né? Então, por exemplo, ou tem uma amputação, tem alguma paralisia, tem alguma questão sensorial. Só que essa característica corporal por si só não caracteriza a deficiência, que a grande diferença quando a gente vai pensar na deficiência nos dias de hoje é essa marcação da diferença entre a lesão e a deficiência, né? Então, a deficiência não está nessa lesão, né? Ela vai estar, então, quando essa pessoa encontra na sociedade barreiras sociais que impedem que ela consiga ter uma convivência, uma participação plena na sociedade. Né? Então, por exemplo, a gente tem pessoas com deficiência visual, pessoas cegas. A gente teve, há um tempo atrás, né, a implementação da nota de R$200, né, que até foi uma questão bastante debatida. Que faz tempo que eu não estou vendo, né? Mas essa nota, ela tem o mesmo tamanho da nota de R$20. Como a pessoa que não enxerga vai conseguir manusear essas notas, se o tamanho é o mesmo? Ela não consegue enxergar o número, ela não consegue enxergar a cor dessa nota. Né? Então, se uma pessoa, enfim, tem uma deficiência física e faz uso de cadeira de rodas, né, e ela sai daqui e não tem rampa, como que ela vai conseguir participar da sociedade com efetividade se ela não tem essa autonomia de ir e vir, se ela não tem autonomia, independência, né, e liberdade para manusear um dinheiro, por exemplo, né? Então, se a gente for olhar também para os números das pessoas com deficiência na educação, né, no ensino superior, no mercado de trabalho, são números também baixíssimos, né? Hoje a gente tem aí 1% de pessoas com deficiência com trabalho formal. Né? Então, vamos supor, dos 40 milhões, 1%... 1% tem trabalho formal, né? Então, é isso. Aí está uma desigualdade muito grande, assim. É isso que a gente chama de impedimento na participação plena na sociedade, né? Elas não têm a mesma, né, igualdade de condições do que pessoas sem deficiência, né? A gente pode se questionar, assim, por que a gente não vê tantas pessoas com deficiência se é um número muito alto, né? São mais de 40 milhões, né? Onde estão essas pessoas, né? Então, na verdade, é uma minoria na representatividade, né? Não no número em si, né? Talvez as pessoas saem menos de casa, a gente estava comentando antes, isso. né? E por que elas saem menos de casa? Né? Talvez tenha menos acesso também, acessibilidade, vai pegar um ônibus, é uma dificuldade, nem todos os ônibus têm o acesso a um cadeirante, por exemplo, né? Exatamente. Exatamente. Marina, por que não devem ser usados termos como portador ou especial? Essa é uma ótima pergunta, porque ainda hoje esses termos são usados, né? Principalmente o termo portador de necessidades especiais, quando a gente vê a sigla PNE, né? Isso hoje em dia a gente não usa. O que é portar? Portar é quando a gente carrega algo, né? Então eu porto um documento, eu porto o celular. A partir do momento em que eu posso portá-lo, eu posso deixar de portar. E como a gente falou, a deficiência não é algo que a pessoa porta, que ela vai deixar de ter. É uma característica. Né? É uma característica a longo prazo dessa pessoa, né? Então, portar é como se a pessoa pudesse escolher portar ou não uma deficiência. E a pessoa não escolhe, né? É algo que ela tem, né? E o especial também entra nisso. O que há de especial em ser uma pessoa com deficiência? Né? Porque daí também a gente entra numa outra questão que eu sei que a gente vai falar depois, né? Mas se tem muito isso, assim, especial, né? Mas por quê? O que tem de especial em ter uma deficiência? São pessoas como pessoas sem deficiência, que tem essa característica, assim, né? Mas especial traz essa conotação que é algo, assim,
né, muito diferente, na verdade, se a gente for trazer a deficiência mais para perto, né, poder conviver mais com pessoas com deficiência, a gente vai ver que especial, enfim, somos todos nós, se a gente for pensar. Para dar para minha mãe vai dizer que eu sou especial, eu não tenho deficiência. Então, tá trazendo muitas informações novas para mim, talvez para muitos dos nossos telespectadores, né, porque até pouco tempo se utilizava muitas das terminologias, né, como portador e como especial. Exatamente, e necessidades especiais também, né? Então, mas por isso que é importante a gente trazer, né, essa pauta aqui também, né, para a TV, porque é um debate muito recente, né? É um debate que vem de pouco tempo e vem evoluindo, como eu falei no início, né? Vem passando por diferentes nomenclaturas, né? Então, o próprio termo deficiente é um que hoje também se questiona muito. Tem pessoas com deficiência que gostam de ser chamadas de deficiente, porque é algo que elas são, né? Outras preferem, não, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Senão parece que o deficiente define aquela pessoa como um todo, né? E pessoa com deficiência é uma característica, né? Ela tem, enfim, né? Então, mas é um debate bem recente. Eu poderia realmente cometer um equívoco por ignorância, né? Não é nem por... Por isso a importância de a gente discutir e refletir sobre isso, né? Não. Realmente pela falta de conhecimento, né? Enfim. E Marina, cita para nós quais tipos de deficiência? Perfeito. Então, hoje a gente tem diferentes tipos de deficiência, né? Então, eu citei alguns. A deficiência física, né? Então, pessoas que têm alguma amputação, alguma paralisia, né? Que usam, né, cadeira de rodas, muletas, né? Que usam, enfim, outros meios, né, de transporte menores. A gente tem as deficiências sensoriais, né? Então, deficiências auditivas, a surdez, né? A deficiência visual também, cegueira, baixa visão, né? Que estão, né, relacionadas aos sentidos. E também a gente tem as deficiências intelectuais, que, né, estão relacionadas com a cognição, né, das pessoas. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre acessibilidade. O que é e quais são os tipos? Perfeito. Acessibilidade, então, é a condição, a possibilidade para que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida tenham para alcançar os espaços públicos, os equipamentos, os transportes, os meios de comunicação. E aí, o mais importante, que elas tenham segurança e autonomia para fazer isso, né? Então, o que não é acessibilidade? É eu fazer algo por alguém. Eu ajudar uma pessoa com deficiência, eu não estou sendo acessível. Eu vou aqui empurrar a tua cadeira de rodas para ti. Mas será que é isso que ela precisa? Será que ela não precisa que tenha uma rampa e ela possa se conduzir sozinha? Né? Então, a gente tirar também esse ponto de que a acessibilidade é, eu vou segurar a porta para ti e tu vai passar. Quando essa porta deveria abrir sozinha, ela não precisaria de alguém, né? Então, eu sempre gosto de pensar que a acessibilidade é quando essa pessoa que tem algum tipo de deficiência, então, podem fazer também esse exercício. Se vocês tivessem algum tipo de deficiência, vocês conseguiriam ir daqui até as suas casas sozinhos? Né? Será que há uma acessibilidade? Né? Então, se vocês fossem usar uma cadeira de rodas, se vocês não enxergassem, né? Será que seria possível? Então, a acessibilidade é quando a pessoa consegue ter autonomia para fazer, né, esses percursos sozinha, sem precisar de ajuda, assim, né? Imagino assim, que muitas pessoas que eventualmente, vamos supor, quebrou o braço, né? Fica sem usar o braço por 3 meses, né? Ou tem que um pé enfaixado, tem que ficar 60 dias, né, de bota, assim, com dificuldade de se locomover. Imagina a pessoa que tem essa deficiência, essa característica social, que tem que conviver com isso, tem que se adaptar, né? A longo prazo, exatamente. E por isso que esse é o assunto de todos nós, porque ninguém está imune de algum dia ter alguma questão que vai nos impossibilitar, né, de locomover com autonomia ou de até de adquirir uma deficiência, né? Que tem algumas deficiências que são adquiridas ao longo da vida, né? E os tipos também de acessibilidade que eu acho que é importante a gente trazer, porque normalmente a gente associa acessibilidade com as questões físicas e arquitetônicas. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, eu colocar uma rampa na frente do prédio, eu colocar uma rampa na frente da escola. Né? E, na verdade, a acessibilidade ela não é só isso. A gente está falando de um tipo de acessibilidade, que é a acessibilidade física, né, arquitetônica, que diz respeito às rampas, às calçadas regulares, né, ao piso tátil, a elevadores, né? Então, portas que sejam mais largas, cadeiras em restaurantes mais altos para a pessoa poder colocar sua cadeira de roda. Então, isso é um tipo de acessibilidade, mas não é o único. Né? Então, a gente tem a acessibilidade de comunicação, por exemplo, que daí entra a questão das libras, que é a língua brasileira de sinais, né? Então, também é um ponto que acho que é bem importante para a gente trazer para reflexão, assim, né? Quantas pessoas que vocês conhecem que sabem falar libras, né? Porque é a segunda língua do Brasil. A gente tem o português, a gente tem a libras, né? E quantos de nós aprendemos, né, libras na escola, por exemplo, né? Então, é uma acessibilidade de comunicação. A gente fazia, por exemplo, a nossa audiodescrição, então descrever, né? Hoje a gente tem muito nas redes sociais a hashtag para todos verem, né? Quando a gente se descreve ali uma imagem, se descreve um vídeo, ou aqui a gente se descrever também fisicamente, né? Para as pessoas que não estão nos enxergando conseguirem nos acompanhar também, né? A própria questão hoje que a gente já vê muito, e acho que está também mais comum, graças também a essas reflexões, que é legendar
os vídeos na internet, legendar os stories, né? Porque tem pessoas que realmente não estão escutando, mas vão poder acompanhar, consumir aquele conteúdo. De novo, vamos lembrar que são mais de 40 milhões que também são consumidores de potencial, né? De serviços, de materiais, enfim, também são consumidores, também são pessoas aptas a participar socialmente, assim, né? E também tem o tipo de acessibilidade que é o atitudinal, que é a nossa atitude frente a essas pessoas, assim, né? Como que a gente pode ter uma atitude mais acessível. Então, como eu vou me colocar, né? Como que eu vou tratar essas pessoas de uma forma não preconceituosa, que eu sei que depois a gente vai comentar sobre isso, mas também é um tipo de acessibilidade, né? Que se chama atitudinal, que vem da nossa atitude em relação a essas pessoas. E ajudar, né? Nesse caso. Isso. Quando necessário, né? Quando a pessoa nos pedir por ajuda, a gente não pode supor que ela precisa de uma ajuda, né? Então, tipo, eu posso perguntar, precisa de ajuda? Você me fala não, então ela não precisa de ajuda. Exatamente. E Marina, então, quais lugares devem ter acessibilidade por lei? Então, quando a gente fala em lei, na verdade, até a descrição, né, o conceito de acessibilidade, ele está também definido na Constituição brasileira. Então, por lei, a pessoa tem que ter direito à acessibilidade em qualquer lugar. Obviamente, quando a gente fala em espaços públicos, né, mas se tu tem um restaurante, se tu tem, né, salão de beleza, tu também tem que ter acessibilidade, né, porque todos nós temos direito de ir e vir, né? Então, a gente também tem que permitir que as pessoas possam ir e vir e circular. Então, todo lugar tem que ter acessibilidade. Claro que também a acessibilidade ela é complexa, porque cada deficiência precisa de um tipo de acessibilidade, né? Então, não, de novo, não é só colocar rampa, né? Então, a gente daqui a pouco tem que ter, sei lá, num restaurante, um garçom que saiba falar Libras, né? Ou a gente tem que ter, daqui a pouco, um cardápio em braille, né? Então, é isso, toda essa reflexão para a gente pensar como que a gente pode atingir, né, o maior essa número de questão da altura da mesa que tu comentaste, né? Então, isso. Pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento para dar acessibilidade. Exatamente. E Marina, qual é a diferença entre acessibilidade e inclusão? Perfeito. Também acho que é muito importante a gente pautar essa diferença, porque há um equívoco, né, no senso comum de que são sinônimos também, né? De que, se eu tenho uma rampa na frente do meu estabelecimento, eu sou inclusivo. Na verdade, não. São conceitos que estão atrelados, sim. Então, para a gente ter uma inclusão, a gente precisa ter acessibilidade. Mas não é porque eu tenho a acessibilidade que eu estou sendo inclusivo verdadeiramente, de fato, né? Acessibilidade são essas condições, essas possibilidades. A inclusão, ela já é uma prática social mais ampla, que envolve outras questões também, né? Mas há uma diferença, sim, né? Então, explica para nós, então, quem nos assiste, né? Então, essa questão do que é inclusão social. Então, você que tem acessibilidade e tem atitudes ou ações inclusivas. Exatamente. Então, a inclusão social, e claro que aqui a gente está usando o recorte da deficiência, mas a inclusão social é para todos os marcadores sociais, de raça, de gênero, né, de orientação sexual, né? Então, a inclusão social é quando a gente tem uma interação natural e constante, né, em uma sociedade sem diferenciação de espaços. E quando a gente fala essa frase, parece até uma utopia, né? Porque como que a gente não vai ter uma diferenciação de espaço, né? Daí, só para a gente marcar também a diferença, eu gosto de trazer um exemplo que eu acho que é interessante, que é do transporte público aqui em Porto Alegre. Então, a gente tem alguns ônibus hoje que eles têm acessibilidade para uma pessoa que usa cadeira de rodas. Então, a gente tem ali, né, como se fosse um elevador, que desce e a pessoa consegue acessar esse veículo. Ela está acessando esse veículo, mas ela entra uma porta diferente. Ela não entra na porta que todo mundo entra, sobe ali os 2, 3 degraus, né, para passar na roleta. Então, vejam que a inclusão é como se todo mundo pudesse, se a porta principal não tivesse os degraus, se aquela porta principal também fosse larga para que todo mundo pudesse entrar pelo mesmo espaço, né? E quando a gente fala em interação natural e constante, quando a gente chegar nesse lugar, que eu acho que a gente está muito longe de chegar, não vai ser mais uma questão, porque vai ser tão comum enxergar pessoas com e sem deficiência juntos, de diferentes raças juntos, que isso não vai nos chamar a atenção. Ou se a gente vai num restaurante, se a gente vai num lugar, se uma pessoa na cadeira de rodas, talvez ela seja a única lá. Se tu vai numa festa, num bar, se uma pessoa cega, talvez ela seja a única lá. E quando a gente vê a inclusão social real e de fato, é quando a gente está tão ali junto e misturado que a gente não vai se dar conta dessas diferenças. Elas vão se tornar mais sutis. E tu acha que a gente está numa evolução? Eu acho que sim, eu acho que a gente poder estar falando disso aqui, né, num programa de TV que tem um grande alcance, com certeza, né, e acho que a gente vem também trazendo essas reflexões em diferentes campos também, assim, né. Então, com certeza, a gente está numa evolução, mas a gente ainda não chegou lá. Mas chegaremos. Chegaremos, sim, né? Uhum. Continue nos assistindo, que nós vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária.
A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80. Bom, o programa hoje estou aprendendo bastante hoje, né, com a Marina aqui. Eu também. O que é capacitismo e como ele acontece? Então, essa palavrinha, ela parece meio estranha, assim, parece que até ela é errada quando a gente lê, se a gente até vai escrever no celular, até acho que o corretor vai dizer que ela não está certa. Mas ela é uma prática social também e, na verdade, o capacitismo, ele é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Então, se você olhar o sufixo dessa palavra, que é o ismo, ele é o mesmo do racismo, do machismo, né? Então, são práticas sociais que têm essa questão da relação de poder, de colocar, né, certo público, certa categoria social como inferior. Nesse caso do capacitismo, se a gente for olhar para o início da palavra, que é capaci, né, ele está relacionado à capacidade dessas pessoas. Então, o capacitismo, na verdade, ele coloca em xeque a capacidade das pessoas com deficiência. Né? Porque se a gente for pensar na nossa lógica normativa da sociedade, que é a lógica das pessoas serem capazes, serem rápidas, serem úteis, as pessoas com deficiência não se enquadrariam, entre aspas, nessa norma, assim, né? Então, elas não seriam capazes de conviver em sociedade, né? Então, ela coloca a capacidade das pessoas em xeque, das pessoas com deficiência em xeque. Isso pode acontecer de duas formas, né? Ou as pessoas com deficiência são superestimadas ou elas são subestimadas. Subestimadas, ai, coitadinho, não consegue fazer nada, não vamos nem exigir dele e dela, porque, enfim, ela não consegue, né? Ou elas são superestimadas. Uou, tu tem uma deficiência e tu saiu da cama hoje, tu é minha inspiração. E, na verdade, não. Também são pessoas que também estão seguindo as suas vidas, independente da deficiência ou não. Então, quando a gente coloca essas pessoas nesses dois polos, a gente, na verdade, está tentando fazer com que a gente se sinta melhor a partir disso, assim, né? E, Marina, por que tu acha que esse preconceito existe? Acho que existe como todos os outros preconceitos existem, infelizmente, que a nossa sociedade não está preparada para lidar com o que é considerado diferente, né? E esse diferente acontece porque a gente tem uma norma que alguém criou, em algum momento criou, e quem não se encaixa nesse padrão, nesse ideal, acaba sendo, de alguma forma, excluído socialmente, né? Ou que as pessoas também não conseguem aceitar porque é diferente. Então, acho que a gente não está preparado para lidar com o que é diferente da gente, né? A gente não tem a nossa capacidade de sair da nossa bolha, assim, né? Que acho que é a raiz de todos os outros preconceitos também. Não. E pode usar alguns exemplos de ações ou expressões capacitistas? Uhum. Então, assim como os outros preconceitos, o capacitismo também é uma prática que ela está muito enraizada na nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso? Ela é estrutural. Então, ela também vem mudando. Hoje a gente vê que existem formas de a gente enxergar mais facilmente o capacitismo, assim como hoje o racismo é muito óbvio, o machismo hoje é muito óbvio que a gente fala mais sobre isso. Mas sempre esteve, né, presente na nossa sociedade. Tivemos um exemplo agora de um vereador aqui da Serra que fez uma barbaridade, né, que é impensável, né? Exatamente. Alguém falar aquilo que ele disse, né? No lugar de poder que ele tem, no lugar de voz que ele tem, que ele podia usar para outras coisas, né? Infelizmente, isso ainda acontece. Então, tem esse lado de ser uma coisa muito escrachada e muito óbvia, mas ele também pode ser sutil, ele pode ser velado. Então, o capacitismo, ele pode acontecer desde a gente não ver pessoas com deficiência nos meios sociais, né? Nos espaços públicos, né? E daí vocês podem se questionar, e quantos amigos com deficiência vocês têm? Ou quantas pessoas com deficiência vocês se relacionam, vocês têm na família, né? Será que é esses 24%, né? Que é o número nacional? Talvez não seja, né? Então, se a gente não se relaciona com as pessoas com deficiência, esse preconceito, né, vem da gente, assim, né? E também está no fato da gente não perceber que essas pessoas são capazes, né, de viverem as suas próprias vidas, serem protagonistas das suas próprias vidas, né? Então, a gente tem hoje muitas expressões que, obviamente, são coloquiais, né? Que nem é quando a gente pensa até nas expressões racistas e machistas, né? Então, tu diz assim, eu não tenho braço, não tenho perna para fazer isso agora. Né? A gente está colocando uma característica corporal como algo ruim. Sim, ou sim. Quando a gente fala assim... Tá cheio de trabalho, eu não posso pegar mais trabalho porque eu não tenho braço para isso. Exato. Ou quando a gente fala assim, tu tá cego, tu tá surdo, numa discussão, né? Tu já tá falando para a pessoa várias vezes uma coisa, tu fala, tu tá cego, tu tá surdo. E se a pessoa for cego, for surdo, quer dizer que não vai conseguir se comunicar com ela? Né? Então, de novo, coloca uma questão corporal como algo ruim, como um defeito, como algo que pode ser consertado. Vou deixar de ser surdo, então.
Na verdade, não há essa possibilidade, né? Então, essas expressões ainda são muito comuns. Ah, eu tô mal das pernas. A própria dar uma mancada, se a gente for pensar, né? Ah, tem pessoas que são mancas, né? E dar uma mancada é ruim? Talvez eu estou trazendo num contexto que é ruim, mas você pode dizer, bah, cometi uma gafe, né? Dei um deslize. Mas dar uma mancada tem pessoas que mancam, não quer dizer que elas estão fazendo uma coisa de errado, assim, né? Obviamente, aí, quando eu digo do capacitismo velado, é isso. Quando a gente usa essas expressões de forma tão natural que a gente não se dá conta e não problematiza elas, né? Então, não é por mal. A gente não está fazendo para xingar uma pessoa com deficiência, né? De uma forma escrachada. Mas está tanto no nosso, né? Está tão internalizado que a gente acaba reproduzindo constantemente, né? Não, deu exemplos aqui, eventualmente até eu posso estar no dia a dia falando uma gafe, né? Estar aqui me tirando do... Mas eu acho que esse é o ponto, esse é o ponto. Como o capacitismo, o racismo, o machismo, eles são estruturais. Eu sou uma pessoa capacitista, mas eu estou em desconstrução. A partir do momento em que eu posso refletir e mudar isso, né? Eu vou estar em constante evolução também, vou estar aprendendo também. Então, eu não vou chegar a dizer, ah, não sou capacitista. Mas não, eu sou uma pessoa sem deficiência e isso vai estar dentro de mim. Eu tenho que estar refletindo e mudando, né? E também podendo ser multiplicadora. Então, bom, a gente está conversando. Provavelmente, Titi tocou de uma forma, João tocou a Amanda de uma forma e tocou o pessoal que está de casa de uma outra forma que talvez nunca tenham pensado. Então, também acho que esse é o meu papel também, enquanto profissional da área, poder multiplicar, né, esses conhecimentos. E agora nós temos mais 3 minutinhos de programa, nós vamos fazer interação com a nossa audiência. Aqui, o Rodrigo Carlos Greco, do Clube Social Pertence, ele mandou um áudio para ti, Marina. Então, Rodrigo, ela vai escutar após o programa, daí ela te responde por lá. Muito obrigada pela tua participação. E também o final 3687 escreveu: pessoas com deficiência têm direito de estar na sociedade. Pena que no Brasil ainda não é assim. Quem escreveu foi a Clarissa. Que também é do Pertence. Também é do Pertence. Obrigada, Clarissa. Então, Marina, como é que a gente pode, então, combater o capacitismo? Acho que o primeiro passo é esse, falando sobre, reconhecendo que ele existe, reconhecendo que somos, sim, pessoas que cometem atos, né, e se expressam de forma capacitista, mas a gente refletir e a gente mudar, né? É a gente também poder estar atento, né, ao outro também, né, e poder, de alguma forma, estar em constante diálogo, assim, né? Além de também estar em contato com pessoas com deficiência, né, conhecer a realidade delas, né? E onde que é possível saber mais informações, então? Com pessoas com deficiência, acho que isso é legal. As pessoas com deficiência existem, a gente está falando delas aqui, é só pesquisar. Tem pessoas com deficiência que são influenciadores digitais, que estão, né, no Instagram. Então, acho que pesquisando sobre pessoas com deficiência, conversando, estando em contato, saindo da nossa bolha social. Eu acho que essa é uma boa forma também. Melhor caminho, então. Então, bom, a última pergunta foi essa, então. Ai, já acabou rápido. Passou bem rapidinho. Em nome de toda a nossa equipe, Marina, te agradeço pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço, muito obrigada, gente. Então, venho agradecer a você de casa e também lembrar que estamos aí sorteando, em parceria com a Série Idiomas, né, mais uma bolsa de estudos através do Instagram do Papo Certo. Então, nós vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta. Estará conosco o Dr. Lucas Ischenberg, que falará sobre direito imobiliário. E você também é nosso convidado. Até lá.